Todo mundo quer ser feliz e todo mundo quer ser bem-sucedido. Só que muitas pessoas não conseguem porque elas não fazem essas duas coisas que eu vou falar aqui pra vocês hoje. Olá, meu nome é Ellen e eu sou a pessoa que vai tirar você do fundo do poço. Tô brincando. Talvez você não esteja no fundo do poço, mas se você tá aqui pra saber como conseguir realizar os seus sonhos, cumprir seus objetivos, ser uma pessoa melhor, você tá no canal certo. Então, já pode até se inscrever aqui no canal e dar uma curtida, porque aqui o que você vai aprender hoje é joia rara. Eu tava lendo um livro quando eu pensei pra gravar esse conteúdo, porque eu achei interessante que esse livro tinha um trecho que ele falava que as características de um homem que ele era bem-sucedido, né? O que ele tinha feito pra poder ser bem-sucedido e ser feliz, né? E aí, eu vendo aquilo, eu percebi uma semelhança com a minha história, porque foi exatamente o que fez eu ser bem-sucedida. E a primeira delas foi as amizades. Nesse livro ele fala que esse homem, ele não segue conselhos de pessoas que não são boas, que não querem ter os mesmos objetivos que ela, de pessoas que não têm os mesmos princípios, porque existem pessoas que elas até lhe amam, mas elas não têm os melhores conselhos, às vezes elas lhe amam, mas elas têm inveja também, elas podem te ter igual a elas, mas elas não podem te ver melhor que elas. Então, tem todos esses fatores, né? Então, a amizade é uma coisa muito séria. Tipo, se você não tiver amigos foguetes que levam você pra cima, é um dos problemas que você tem pra não conseguir ser bem-sucedido. Outro problema ainda dentro desse problema, é aqueles amigos que vivem diferente de você. Ele não é que ele tá errado, ele só tem objetivos diferentes. Por exemplo, um amigo que gosta de festa. Tem algum problema com ele? Não. Mas, se você quer conquistar coisas maiores do que só festas e farra, então, talvez isso seja um problema. Por quê? Porque você tá lá economizando pra poder comprar uma casa, economizando pra poder comprar um carro, um transporte ou uma moto. E aí, a pessoa toda vez lhe chama pra festa, pra gastar, pra comer, fora. E vai acabar fazendo você gastar. Então, isso não é uma amizade que é pra você ter no seu convívio. Tô falando pra você cortar laços com pessoas, amigos de infância, ou enfim, não, pessoas que você ama, não tô falando pra você cortar laços, mas eu tô falando pra você parar de querer conviver com essas pessoas em todos os lugares. Você pode ser amigo dessa pessoa, mas você não pode levar os conselhos dela pra você. E isso é muito sério, porque muita gente, tem gente que é só mudar de bairro, porque tem aqueles amigos ali geográficos, né? E aí é só mudar de bairro, pra um bairro que tem pessoas que têm mentalidade diferente, que a pessoa já começa a mudar tudo, sabe? A pessoa muda, começa a conquistar mais coisas, sabe? Então, isso é muito sério. As amizades é uma coisa, assim, que pode te levar pro fundo do poço e pode te levar lá pra cima. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Quando eu comecei a ser minha melhor versão, porque assim, gente, eu era uma pessoa de uma família totalmente desestruturada, eu não saí do zero, eu saí do abaixo do zero, -2. Então, assim, quando eu tinha 15 anos, eu tive uma boa influência, que foi de algumas pessoas que tinham um poder aquisitivo maior. E aí eu percebi um padrão nessas pessoas. Todas elas estudavam. Todo mundo, todos os filhos dos riquinhos que eu convivia, eles estudavam, eles gostavam de estudar. E, tipo, era normal, não tinha esse negócio de, que estudar é coisa de nerd, coisa feia e tudo. Então, eu que era uma pessoa que só passava na média, eu falei assim, cara, se esses caras que já tem tudo de bom, assim, conforto e tudo, os pais, eles estudam, imagina eu, que não tenho nada. Então essa é a minha chance de ter alguma coisa um dia. E aí foi assim que eu comecei a estudar. Então com 15 anos eu comecei a estudar pro Enem. Porque pra aquelas pessoas que tinham dinheiro, tinham condição de pagar uma faculdade, era importante. Então imagina pra mim, entendeu? Que era uma pessoa da escola pública, que, tipo assim, eu morava num bairro periférico, que todo mundo ali das minhas redondezas, a maioria que não tinha condição, que não passou no vestibular, não teve, não se formou, enfim. Porque quem tinha condição ali, porque no bairro periférico ainda tem pessoas que têm condição de pagar uma faculdade, né? Mas quem tinha condição, a mãe tinha uma condição melhor, conseguiu, né, formar o filho e tudo. Mas eu, escola pública, não tinha, gente, minha avó sustentava uma casa de 7 pessoas com salário mínimo. Então, era isso. Então, assim, a amizade é muito importante. Meus amigos, eles me davam dinheiro? Não, de forma alguma. O que eles faziam? Eles simplesmente me davam dicas. Gente, o conhecimento é uma coisa muito poderosa. E às vezes você... Ellen, mas eu não tenho acesso a outras pessoas que conquistaram mais coisas. Gente, tá, vem aqui. O YouTube tem... Eu aprendi tantas coisas no YouTube. E o YouTube tem várias pessoas que conseguiram conquistar coisas e mostram como fizeram isso. Eu, inclusive, no meu primeiro vídeo aqui, mostrando como naquela época eu consegui
viver com um salário mínimo pra poder conquistar os meus sonhos, viajar, ter uma casa, ter um carro, porque isso pra uma pessoa que é baixa renda é muita coisa. E eu consegui, eu mostro lá no vídeo como é que eu consegui, como é que eu me planejava financeiramente pra isso. Então, assim, tem pessoas aqui na internet que ensinam, e eu aprendi muitas coisas aqui também. E então, assim, às vezes você, ao invés de estar seguindo uma pessoa que realmente vai te ajudar a crescer de forma lícita e tipo assim, sem, às vezes, jogar jogo de azar, ou sem crescer no meio digital, crescer no modo analógico. Como é o modo analógico? Que todo mundo conseguiu um dia. Antes das redes sociais, como é que as pessoas conseguiam? Foi através dos estudos. Eu consegui conquistar tudo que eu tenho pelos estudos. E Ellen, se formou em medicina? Não. Eu me formei em matemática e com os aprendizados que eu tive, eu consegui minha aula bem alta e eu consegui hoje ter muitas coisas, graças a Deus. Então, assim, entendeu? Então você não precisa de ter um curso específico, estudar coisas específicas. Você consegue ter o que você quer conquistar com a profissão que você almeja. Então, é isso que eu tenho pra falar pra vocês. Às vezes você tá seguindo, sendo influenciado por influenciadores aí, né? Instagram, YouTube. Mas você, às vezes, tá sendo influenciado por pessoas que vão incentivar só você a comprar. A ter milhares de produtos que você não precisa. Milhares de shampoos, milhares de perfumes. E você não consegue ter uma casa, você não consegue ter um transporte. Fica sofrendo aí no ônibus. Então, assim, escolham as amizades que vocês querem ter. Outra questão, outro ponto que é muito importante também é o prazer. É onde vocês colocam o prazer de vocês. Às vezes o prazer da pessoa tá em comer. Aí o que acontece? Tipo, não tem problema em sentir prazer em comer. O problema é sempre. Aí a pessoa gasta todo o dinheiro que tem com comida. Comidas, e aí, o quê? Hambúrguer, batata frita, não sei o quê e tal. Às vezes até comida real, mas no final a pessoa tá com as taxas tudo alta, de saúde péssima. A saúde financeira triste. Então a pessoa fica com baixa autoestima. A pessoa fica com problemas psicológicos mesmo, porque a obesidade, ela não traz só problemas de saúde física, como taxas altas, essas coisas. Mas ela traz também problemas psicológicos. Então, assim, faz mal, gente. Faz mal você buscar prazer em coisas que realmente não são boas pra você. Então, assim, eu descobri, quando eu era adolescente, que se eu tivesse prazer em estudar, eu ia aprender mais rápido. Então, é nisso que você tem que colocar o seu prazer, em coisas boas, que vai acrescentar na sua vida. E, gente, tudo é em equilíbrio, entendeu? Não é, eu vou estudar, pronto, só isso. Não. Você tá certo em estudar, mas você também tem que colocar em prática as coisas que você estuda. No sentido de, eu vou aprender a fazer bolo. Aí eu vou ficar estudando pra fazer bolo. Só estudando pra fazer bolo. E aí nunca para pra fazer um bolo pra vender. Então, assim, gente, também não é só estudar. Também tem a prática. Tipo assim, se você estiver estudando pra um concurso, aí tudo bem, realmente a pessoa tem que estudar muito, muito, muito. Mas assim, tem gente que, por exemplo, quer gravar um vídeo pro YouTube, aí fica estudando como fazer o vídeo pro YouTube, editar, não sei o que, não sei o que, e nunca senta pra gravar um vídeo. Então também não é só ter prazer em uma coisa. Você tem que ter prazer em conquistar as suas coisas. E, tipo assim, moderado, gente. Dopamina demais não faz bem. Porque se fizesse, tava todo mundo ótimo da saúde. Porque todo mundo aí tá viciado em dopamina. E aí a pessoa fica buscando prazer só no celular. Então, assim, gente, essa procura por prazer, ela afeta demais a vida das pessoas. Inclusive, atrapalha casamentos, entendeu? Estraga lares, entendeu? Se a pessoa busca prazer nos lugares errados, ela vai ter problema. Então, assim, busquem, gente, ter prazer moderado nas coisas. Vá ler um livro, sabe? Vá passar tempo com seus filhos. Passar tempo com a sua família, com pessoas. Vai sorrir. Vai jogar um jogo, um xadrez, uma dama, enfim. Vá fazer coisas que não dão aquela dopamina rápida, que te vicia, que te faz ficar parado sem você conseguir realizar suas conquistas. E aí você fica viciado, às vezes, em comprar. Aí você ama comprar roupa, ama comprar perfume. Então, tudo isso são prazeres que são momentâneos e acabam com a sua vida financeira. E não só com a sua vida financeira, como eu disse, com a sua saúde, com o seu psicológico. Então, gente, tem gente que o prazer dela é agradar as pessoas. E aí entra naquela questão da amizade. Ela faz tudo pra poder agradar o outro e acaba se prejudicando. Ela faz tudo pra ser aceito e acaba se prejudicando. Então, às vezes o prazer daquela pessoa... Então, se a pessoa não conseguir agradar, ela fica infeliz. E é por isso que o prazer mexe muito também com a felicidade. Então, quando você coloca o seu prazer em coisas boas, coisas que vão lhe levar pra cima, lhe levar pra frente, isso é muito importante. Onde você coloca o seu prazer. E quem quer saber qual o livro que eu citei, é a Bíblia. A Bíblia, ela fala que bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Os ímpios são as pessoas más, que fazem coisas erradas. Não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Então ele não tá naquele meio. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ellen, eu não sou cristão. O que tu tá falando? Olha, você pode não ser cristã, mas isso é real. Entendeu? Se você coloca seu prazer em coisas ruins, no caso, antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, ele será como árvore plantada junto à corrente de águas, cuja folha não murcha,
e tudo o que ele faz será bem sucedido. Então, esse trecho da Bíblia é muito importante, porque é exatamente o que eu fiz pra minha vida, entendeu? E antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medida de dia e noite. O que é que significa isso? No caso, a lei do Senhor são os mandamentos, né, que a Bíblia diz, a própria palavra, né, a Bíblia. E aí, se você seguir a Bíblia, se você seguir o manual de fazer, tipo, não matar, não roubar, não cobiçar a mulher do outro, cobiçar as coisas dos outros, você vai ser feliz. E ela diz assim, bem-aventurado o homem. Então, o que é bem-aventurado é feliz. Feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, conselho de pessoas erradas. Não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Então, ele não anda pelo caminho dessas pessoas e também não senta com essas pessoas numa mesa e fica desfrutando. Os escarnecedores, pessoas que riem um dos outros, pessoas que desprezam outras pessoas. Aí, antes, o seu prazer tá onde? Tá em jogo? Não. O seu prazer tá em coisas erradas, coisas... Não, ele está na lei do Senhor e na sua lei, medita de dia e noite. E o que é a lei do Senhor? A lei do Senhor, ela ensina a gente a fazer as coisas pro bem, a ser generoso, a amar o próximo. Então, assim, ela nos ensina a trabalhar. A Bíblia diz que quem não trabalha não come. Ela nos ensina muitas coisas. Então, se você tiver prazer em fazer as coisas certas, as coisas boas, a sua vida, você vai ser bem sucedido. Se você é cristão, isso é uma promessa. Porque ele tá dizendo, esse homem será como árvore plantada junto à corrente de águas, um homem forte, uma pessoa forte. E tudo que ele fizer será bem sucedido. Então, isso é uma promessa. Mas se você não é cristão, testa. E aí você vai vir aqui nos comentários me dizer. Porque isso que eu tô falando, eu já vi outros gurus usando como se fosse ideias dele. Mas onde é que tava? No livro mais antigo que a gente conhece, que é muito popular, a Bíblia. Então, era isso que eu tinha pra falar pra vocês. Se você é cristão, eu tenho uma última coisa pra falar pra você. É que o seu objetivo em ser bem-sucedido e ser feliz não está errado. O Senhor pode te proporcionar isso. Se você quiser assistir um vídeo como eu explico, como organizar suas metas para 2026 com Deus no centro, tem um vídeo aqui que eu coloquei, eu vou deixar aqui nos cards, e aí você pode ir lá assistir. Se você não é cristão, você também pode assistir, vê lá o que eu tenho curiosidade, o que eu tenho pra dizer pra vocês. Porque isso mudou a minha vida. E eu não... uma coincidência, né? Você andar com boas pessoas, você ter prazer nas coisas certas, vão te levar pra cima. E só depende de você. Você vai ter que cortar convivências com pessoas que não te levam pra lugar nenhum. Você vai ter que cortar onde você tá buscando seu prazer. E fazer a coisa certa dessa vez. E era isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje. A Bíblia tem muitos ensinamentos e bem antigos, mas se você fizer, pode ter certeza que vai dar certo. E se você quiser saber mais sobre esse tipo de conteúdo, planejamento financeiro, pode me seguir, se inscrever no meu canal e dar um like aqui. Muito obrigada. Tchau.